Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná. Ensino religioso, 7º ano, e nós vamos conversar sobre mitologias e cosmovisões. Qual será a relação entre as mitologias, as cosmovisões e a pluralidade religiosa? O objetivo ou os objetivos desta aula é conhecer o conceito e definição de mitologia como o conhecimento das diferentes cosmovisões. Além disso, vamos reconhecer as diferenças entre conto, lenda, fábula e mito. Bom, como que todas as coisas foram criadas? O que havia antes da criação do tempo e do espaço? De que forma nós sabemos a origem das coisas se nenhum ser humano estava lá? É sobre isso que tratam as mitologias e as cosmovisões, ou seja, cosmovisão, a visão de mundo, e mitologia como uma narrativa sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas para cada uma das religiões. Embora, modernamente, quando nós falamos em mito, parece que é uma não-verdade. Atualmente, quando a gente fala em mito, é algo que é não-verdade, uma invenção, uma coisa fake. Mito é aquilo que é fake, né? A lenda urbana, mito como uma não-verdade. Lá na antiguidade, mito era a narrativa da origem do homem, do mundo, dos deuses e das coisas. A palavra mito tem origem no grego, meien, fechar os olhos. Ou seja, quando uma pessoa era iniciada em algum ritual secreto, ela deveria ficar de olhos fechados. Daí veio mien, ou seja, a palavra que deu origem a mités, depois mitós, ou iniciado nos mistérios. Por isso os mitos procuram explicar os mistérios secretos da criação do mundo, dos homens e das coisas para cada povo, para cada civilização. Por isso, cada povo tem o seu tipo de mitologia. Na imagem, temos aqui a ilustração do ovo cósmico de Salvador Dalí, representando a origem do Sol e, por consequência, a origem da vida. Então, os mitos são narrativas, os mitos são histórias sobre um passado bem distante, lá na origem de tudo, de quando não havia nem sequer o tempo. E aí ele acaba dando sentido para a vida presente, explicando de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. São histórias contadas e recontadas pelos mais velhos, geração após geração. É um conhecimento que é transmitido oralmente e que acabou virando parte dos livros sagrados para as tradições que têm livro sagrado escrito. Para as tradições que ainda são de oralidade, continua se passando por meio de cantos, poesias e histórias. Bom, então, os mitos são narrativas fabulosas sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas, baseado em deuses e forças sobrenaturais. E a mitologia é o estudo desses mitos e das cosmovisões. Mais famosos são os mitos gregos, que falam de Zeus, ou seja, tem um deus para cada coisa, Poseidon, Ares, Netuno, e aí tem os heróis, tem as figuras antropomórficas como Minotauro, Centauro. Então, os elementos da mitologia grega estão hoje nos jogos, nos filmes, mas tem a mitologia nórdica lá com Thor, Odin, tem as mitologias indígenas, as mitologias africanas, inclusive as mitologias monoteístas, que explicam para o cristianismo a origem. A Gênese é um tipo de mitologia no sentido que é a narrativa sobre é uma explicação narrativa sobre a origem do mundo para determinada cultura. Você já ouviu história sobre a origem das coisas? De onde tudo veio? Como tudo foi criado? E sobre os mitos, já ouviu falar? Conhece algum mito? Seja ele grego, africano, indígena, enfim. Você sabe a diferença entre mito, lenda, conto e fábula? Será que é tudo a mesma coisa? Agora que eu já expliquei um pouquinho o que é mito, será que mito é igual conto, lenda, fábula, que inclusive é bastante estudado em português, nas literaturas e na linguagem? Sabe a diferença? Consegue definir? Bom, agora nós vamos fazer uma atividade. Você conhece algum causo, alguma lenda popular da sua cidade ou da sua região? Faça um texto por escrito para organizar as ideias sobre a história escolhida. Então, lembre aí, pense algum causo, algum conto, alguma lenda, algum mito que você ouviu e escreva no papel.
Depois da nossa aula, você pode gravar um vídeo contando esse caos, relatando ou a lenda ou o conto que você escreveu. Você também pode entrevistar, gravar uma pessoa da tua família contando essa história. E tanto o vídeo feito por você, o texto escrito ou gravado feito em entrevista, você depois pode socializar com a sua turma, com os seus professores. Bem legal essa atividade, né? Então vamos dar um tempinho para vocês escreverem e já voltamos com mais Aula Paraná. Voltamos com a resolução da atividade da aula de hoje, 7º ano, mitologias e cosmovisões. Já descobrimos o que é mito, explicação, a narrativa sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas, baseado em deuses e forças sobrenaturais. Mas na atividade, você teve que fazer um texto relatando algum caos, mito, lenda popular, sua região, da sua cidade aí que você conhece.
Tem muitos, o Paraná tem um folclore riquíssimo. Boitatá, mula sem cabeça, Saci Pererê, Curupira, uma série de outros, inclusive aqueles regionais que todos nós conhecemos e que gostamos de ouvir na beira do fogo, enfim, com os mais velhos. Sempre bom ouvir histórias dos mais velhos. E fica aqui a dica, depois desta aula, você pode fazer um vídeo aí entrevistando alguém que sabe contar bem essas histórias, ou você mesmo relatando a história que você ouviu de alguém para socializar com a sua turma aí na sua escola. Bom, agora que nós sabemos o que é mito, mitologia, vamos tentar distinguir o mito dos outros elementos, lenda, conto e fábula. Bom, os mitos de origem possuem um paralelo com a ideia de cosmovisão. Cosmovisão, visão do universo. Se por um lado os mitos são as explicações sobre a origem de tudo, cosmovisão é a forma como vemos o mundo. E de acordo com as suas crenças, com a sua cultura, é como você vai enxergar o mundo. A cosmovisão é como uma lente, a lente pela qual você vê e interpreta o mundo. Afinal de contas, podemos dizer que a cosmovisão é esse olhar que você tem para o universo. Cada um olha para o mesmo mundo, mas o que nós vemos depende dos nossos valores, das nossas crenças, da sua visão de mundo. Por isso que eu gosto da frase do Isaac Newton: no ombro de gigantes enxergamos mais longe. Por isso é tão importante ler. Ler muito, ler mais, ler com qualidade, ler e interpretar para resolver problemas. Bom, agora que já sabemos o que são os mitos, vamos investigar o que são contos, lendas e fábulas. As lendas fazem parte da cultura popular. Nem sempre têm ligação com religiosidade, mas elas são narrativas que tentam explicar acontecimentos misteriosos, sobrenaturais. Por exemplo, no folclore brasileiro, podemos, entre outros, citar o boitatá, que para alguns é uma cobra de fogo, uma bola de fogo, curupira, mula sem cabeça, saci, lobisomem, o boto, etc. Ou seja, no nosso folclore tem coisas que não são explicadas racionalmente, e aí nós temos as lendas. A lenda é uma forma fabulosa de explicar questões ligadas à realidade no presente, e nem sempre ela tem ligação com a religiosidade. Por isso é uma lenda, uma forma fabulosa de explicar o sobrenatural. Já o conto também é uma narrativa, mas ele pode acontecer em qualquer lugar ou tempo. Pode ser no passado, era uma vez, ou no futuro, ou no presente. A função do conto tem que levar o narrador a se envolver na trama. Aquele que está contando se envolve na trama. Por exemplo, A Bela Adormecida, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, são contos. Alguém inventou. O conto também tem essa coisa da ficção. No conto, o narrador está contando, então ele vai dizer assim: era uma vez 3 porquinhos, e aí chegou o lobo mau. E aí então, quer dizer, o conto não é a lenda, porque o conto não está explicando o sobrenatural. O conto é uma ficção, uma história inventada por alguém. Já a fábula pode ser, uma lenda pode ter fábula nela e um conto também, porque a fábula é uma pequena narrativa com o objetivo de trazer algum ensinamento moral. A diferença é que na fábula animais e plantas falam, tem personalidade, mas a fábula sempre traz um ensinamento. Os personagens então são animais dotados de qualidade humana, como por exemplo a cigarra e a formiga, que ensinam o valor do trabalho, a lebre e a raposa, que fala de ser constante, mais importante do que ser rápido, é se manter sempre um passo de cada vez. Mas todas as fábulas têm animais ou plantas que falam, têm personalidade humana e sempre trazem aquela moral da história. Bom, agora que nós já sabemos o que é conto, lenda, fábula e distinguimos do mito, vamos fazer uma atividade. Escolha uma das lendas, fábula, conto popular que você, inclusive, fez na primeira atividade. Você fez um texto aí, narrando algum conto popular da sua cidade, da sua região. E vamos ilustrar. Você vai ter um tempo agora para fazer um desenho ou das principais, se der tempo, cenas de ação dessa história que você narrou. Depois você pode, quando terminar a aula, colorir e fazer uma apresentação no Google Apresentações para socializar com a sua turma. Vou explicar de novo. Você pega a história que você fez na primeira atividade e faz uma ilustração.
Pode ser, num primeiro momento, só desenhado, depois você vai colorir, ou ainda pode usar, depois da aula, ferramentas do Google para criar uma apresentação, socializar com a sua turma. Então, tempo para vocês ilustrarem a história que você narrou na atividade 1. Voltamos com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná. Ensino religioso, 7º ano, e estamos falando de mitologias e cosmovisões. A princípio distinguimos, entendemos o que é o mito, que é uma narrativa sobre a origem do mundo, dos homens, das coisas, baseado em deuses, forças sobrenaturais. Isso ajuda a construir a nossa cosmovisão, ou seja, a visão que temos do mundo, a lente pela qual vemos o mundo, está baseada em nossa cultura e nas nossas crenças. E aí entendemos que o conto, a lenda e a fábula são coisas distintas. De trás para frente, a fábula
animais e plantas têm personalidade de seres humanos, e aí tem uma narrativa onde se ensina uma moral da história. O conto pode ser no passado, presente e futuro. É uma ficção, é uma criação, alguém cria o conto. E quando nós pensamos em lenda, tem a ver com o folclore, explica o sobrenatural. Mas nesta atividade, foi pedido então para vocês que na primeira atividade fizeram uma narrativa, descreveram algum conto, lenda, mito, fábula da sua região, e agora você fez uma ilustração. E fica aqui a sugestão. Você pode tanto fazer uma apresentação, como colorir a sua ilustração para socializar com a sua turma durante a aula. Bem, e todo esse contexto que nós estamos conversando aqui, ainda tem uma outra coisa que é a contação de história. Os grandes líderes religiosos eram contadores de história. Jesus falava parábolas. Buda também contava histórias. Eu poderia ficar citando aqui vários exemplos onde líderes religiosos contavam histórias como metáforas, parábolas. E a contação de história, além de ser um elemento da oralidade, ou seja, uma forma como se perpetua a tradição, os ensinamentos, também é uma forma gostosa, lúdica, divertida de se aprender. Inclusive nas escolas, os professores, pedagogos usam a contação de história como uma forma de levar algum tipo de conhecimento. Às vezes a gente não lembra da aula toda, mas aquela história que foi contada para a gente se lembra, porque a história tem esse poder de aguçar nossa imaginação. Por isso que é tão divertido ouvir contos, lendas, fábulas, e por isso que os mitos vivem até hoje, porque mexem com a nossa imaginação. Vocês querem ouvir uma história? Então, vou contar para vocês uma história oriental, e ela é assim. Era uma vez um simples e humilde quebrador de pedras. Passou a vida no pé de uma grande montanha, quebrando pedras. Ele se sentia envergonhado pela sua pobreza. Um dia, ele desejou, porque ele viu um rico comerciante que usava botas, ele nunca tinha calçado nem calçado. E o rico comerciante tinha uma mesa cheia de comida, ele desejou ser um rico comerciante. Agora ele era. Tinha calçado, mesa farta, mas na rua teve que se curvar perante os ministros do rei. Só os ministros do rei podiam subir em cavalos e usavam longos chapéus com penas. Ele queria ser ministro do rei, agora ele era ministro. Então chegou no palácio e o rei estava xingando os ministros pelos problemas do reino. Ele olhou e falou, isso que é ser poderoso, eu queria ser rei. Agora como rei, o peso da coroa, o sol torrando a sua cabeça, ele olhou para o sol e falou, o sol que é poderoso. E agora como sol, ele quis mandar sol, luz para um lugar e não pôde. Quem haveria de ser mais poderoso do que o sol? Era uma nuvem escura de chuva. Agora ele era nuvem escura de chuva. Podia bloquear o sol e mandar chuva onde o sol mandava deserto. Mas teve um lugar que a nuvem quis ir e não pôde. Quem haveria de ser mais poderosa do que aquela nuvem escura de chuva? Era o vento. O vento levava as nuvens de chuva para onde ele queria. Derrubava o chapéu dos comerciantes, mudava as dunas de areia de lugar. Mas teve algo que o vento quis empurrar e não pôde. Quem haveria de ser mais poderoso que o vento? Era uma grande montanha rochosa. Agora, como montanha rochosa, o sol ele olhava de perto. Nuvens de chuva batiam na metade. O vento era uma brisa. Comerciantes, reis, ministros eram formiguinhas que ele olhava lá de cima majestoso. Mas de repente, ele se sentiu carcomido, quebrado por dentro. Quem haveria de ser mais poderoso do que a grande montanha rochosa? Olhando nos seus pés, escutando o barulho do cinzel e da marreta, estava lá. Um simples e humilde quebrador de pedras. O que vocês podem perceber é que, geralmente, na contação de história, existe uma moral a ser ensinada. Mas o interessante não é eu explicar para vocês. Vocês ouviram a história, param para pensar e vocês procuram meditar sobre qual o sentido da história que eu acabei de contar. Bem, nesta aula, nós aprendemos o que são os mitos e qual a sua diferença em relação às fábulas, contos e lendas. Também descobrimos que os mitos são narrativas fabulosas para a origem do mundo e das coisas. Já os contos, lendas e fábulas não possuem o mesmo apelo religioso que os mitos possuem. Por quê? As lendas explicam o sobrenatural, mas da atualidade. Os contos são narrativas, mas que podem ser sobre o passado, o futuro, e também podem ser ficção.
As fábulas têm a ver com animais e plantas que têm identidade, mas que têm uma moral da história. E a contação da história pode envolver todos esses elementos. O importante é que por meio dessas histórias nós aprendemos sobre a diversidade cultural do Brasil, do mundo e ainda aprendemos um pouco sobre a ética, sobre a moral. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Me despeço de vocês dizendo: seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Cuidem-se todos e até a próxima aula.